Bom dia, gente. Eu sou Bom Matheus. dia. Essa é a última sessão de diálogos psicanalíticos do ano. Hoje, hoje quem apresenta sou eu. Eu vou tentar falar sobre o desejo. O trabalho chama-se O Desejo é Sua Interpretação. Mas você escutou outra coisa? Responde Lacan a uma das perguntas de Mustafa Safwan a respeito desse seu seminário do final dos anos 50. Não sem sorrir de seu espanto. Outra qualidade de discípulo, daquela cuja apreensão da psicanálise não ultrapassa os lacandice, aqui perderia o rumo. Safuano, no entanto, provinha de outra tradição, uma em que o discípulo atende pelo nome de desejante. Acabou escolhendo um mestre de acordo com ela, alguém que, Papel. antes de se importar com o próprio reconhecimento enquanto mestre, buscava Filho. reconhecer o desejo. E o desejo não se reconhece nos enunciados. O desejo se reconhece com a chegada da primavera, ou antes, por sua ausência. Desejo é o que nos resta de uma palavrinha latina intrigante, uma que, ao mesmo tempo em que nos fazia buscar no céu determinada configuração zodiacal, revelava todo o jogo estruturante do significante. Enfim, convém escutá-la. Quando não mais se via o brilho da constelação regente ao final do inverno, era sinal de que a roda do tempo havia completado a sua volta e não tardaria a iniciar outra, como fazia desde sempre, condenada que era a retornar ao primeiro tempo, à primeira estação, à primavera. A essa constelação chamavam Sidus, em flagrante distinção dos demais ajuntamentos de estrelas que se conformavam ao plural sidera. Para se ter maior noção, fora desse contexto, a honraria se repetia apenas na hora da morte do imperador, momento em que os cidadãos romanos podiam acompanhar Sidus projetar-se de seu cadáver em direção ao firmamento, por certo, para governá-los melhor. Se do céu à terra ou da terra ao céu, não sei que caminho o nome fez primeiro. Seja como for, não ver sidos, isso era dito com desiderium, a tal que provoca intriga. E desiderium dizia que aqueles meses mais ou menos monótonos, mais ou menos rigorosos de inverno, cederiam lugar à exuberância vernal, à sagração da vida numa concupiscência de cores, aromas e sabores. Começou a dizer muito antes de março, no outono, no verão, mesmo no hemisfério oposto, com outro cronograma sazonal, até onde a língua do império pôde alcançar. Então, passou a falar do lamento, da promessa e da ânsia por essa renovação cíclica, passou a, passou a expressar, antecipar, alucinar, sonhar, procurar, desejar. Só não chegou a significar encontrar. O desejo, desde sua origem, é essencialmente desencontro. Sua composição insignificante ocorre sob a luz de estrelas que estranhamente brilham mais porque estão ausentes, porque foram apagadas do mapa celeste e se confunde com a descrição do próprio significante. É a presença de uma ausência, é um não ver que, de algum modo, conserva e expande o não visto. Nesse seu seminário dedicado expressamente ao desejo, Lacan lembra que, se Freud teve a atenção voltada não só para o sintoma,
mas para fenômenos como os sonhos, os xistes, lapsos e atos falhos, movimento que propiciou a fundação da psicanálise, foi porque neles o desejo está interessado. Do contrário, ele talvez os tivesse considerado fenômenos corriqueiros e desimportantes da vida cotidiana, como a maioria fez em seu tempo e faz ainda hoje. Por sinal, o verbo considerar também carrega as marcas desse nosso passado de observadores de estrelas. Considerare significava examinar conjunta e respeitosamente as sidera, as constelações. A ênfase, neste caso, recaía sobre a atitude respeitosa, sobre a admiração fascinada e a obediência às figuras traçadas pelos astros. Em outras palavras, representava ver a sidera e confirmar seu poder sobre os homens, logo, siderar-se. Considerar um sintoma como confirmação de TDAH, TOC ou TOD fascina a escuta que se engessa em TDAH, TOC ou TOD. Como vimos, e vale sempre lembrar, o desejo tem raízes na desobediência ao ritmo natural, na insurgência contra o mapa astral, no desapego pela imagem e, portanto, ele cumpre o papel de desiderar os homens. Está distante dos significados apresentados ao analista no relato de uma queixa, por exemplo, e bem mais distante dos significados que certos pós-freudianos conseguiram fabricar para ele, apoiando-o em objetos do mundo fático ou em fases da maturação da libido, ou em noções vagas de afeto endereçado ao analista. Nesse sentido, não se trata de rechaçar afetos ou objetos da realidade, mas de opor-se à sideração do enunciado. Não importa tanto que um analista ame mais ou menos o analista, embora isso possa trazer dificuldades ao trabalho, mas de priorizar o que se diz enquanto ele diz que ama mais ou menos o analista. Ao nível do inconsciente, o sujeito não sabe com o que fala. Temos a necessidade de revelar a ele os elementos propriamente significantes de seu discurso, diz Lacan, mediante Freud. O primeiro encontro do sujeito com o desejo, evidentemente, antecede ao desiderium do batismo romano. A verdade é que, sem desejo, Roma nem sequer teria existido. Obteríamos de outra forja as ferramentas para o falarmos. O desejo nos é apresentado inicialmente como desejo do grande outro, na medida em que a satisfação das necessidades se curva à demanda e que é recorrendo às suas palavras que lhe pedimos. Ao passo que é elegendo esta ou aquela palavra que ele nos responde. Porque um significante veicula algo como nenhum outro, ou veicula justamente na ausência de um outro, porque ele se entrega a substituições. Isso estabelece a barra que o separa do significado, promove a enunciação de um jeito que a distingue radicalmente do enunciado, apesar de andarem juntos, a primeira sobrepondo-se ao segundo. Pela articulação significante, onde o sujeito tem de se posicionar, pavimenta-se a via para que haja inconsciente. A mãe, pois geralmente recai sobre ela representar o primeiro grande outro, é quem traduz um choro como fome, porque ele é específico demais para significar sono. Ou é quem quer, ou é ela quem quer que o rebento, ou é ela quem quer o rebento, agarrado como um bezerro a seu seio, oxalá inesgotável, e que ele lhe entregue a caquinha diária. Todavia, é possível que, a partir de algum momento e em determinadas horas do dia, ela não lhe atenda ou traduza, nem dele queira nada. É possível que nem sequer esteja presente, pois estar somente ali não parece suficiente.
aos significados que vão se multiplicando e acumulando sob os significantes que o grande outro transmite, acrescenta-se um enigmático, porque falta um significante. A criança tem que se virar como pode para reagir ao súbito desatino de sua mãe afastar-se dela, de sua mãe desejar além dela. Desatinada, vai oferecer a si mesma na tentativa de frenar essa busca a alhures. É em vão. O desejo do grande outro não se deixa identificar, não se sacia com um objeto ou outro. O risco é de ser alvejada, a criança, por esse ricochetear incessante do desejo. O risco também é siderar-se ante a descoberta de que o grande outro deseja. É petrificar-se ante a falta, como objeto ereto que acredita que a preenche. Me dizer, como se diria em francês, aquilo que nos impede de fugir do que teríamos que fugir, obrigando-nos a preferir nosso espanto a nós mesmos, ainda que sob risco de morrer. Permitam-me outra breve digressão. Conta-se que nem os deuses escapavam ilesos do olhar petrificante da Medusa. Quem o quisesse verificar precisaria estar efetivamente obstinado ou muito desiludido para ir ter com ela na gruta em que habitava com suas duas irmãs górgonas, mais além das fronteiras do mundo, em direção à noite. O motivo de Perseu, como afinal é o de todos, era edípico. A fim de evitar que outro monstro, o tirano Polidecto, pusesse as garras em Danae, sua mãezinha, prometeu a ele trazer a cabeça da única górgona que se podia matar. Diferencial importante para a alegoria. Medusa traz a morte, mas está submetida a ela. Essa urgência pode ter lhe inspirado a astúcia que faltou aos demais desafiantes, pois, para concluir o feito, foi capaz de apoderar-se até da harpe com que Cronos havia castrado Urano. Daí poliu seu escudo de bronze e esperou anoitecer para assaltar a terrível morada. Aparentemente, mesmo os monstros que carregam a morte no olhar precisam tirar uma pestana de vez em quando, o que facilitou um tantinho a jornada do herói. De todo modo, uma vez que não podia olhá-la de frente, o plano de Perseu consistia em usar seu escudo como espelho e dar à Medusa um gosto do seu próprio malefício, em tempo hábil, obviamente, para manusear sua foice e coletar o prêmio com que estenderia a exclusividade das atenções maternas. Vai saber, talvez estupefazer-se seja um processo vagaroso que começa pelos pés. Porém, recentemente, ouvi uma releitura do mito que propõe como fator determinante para a execução do ato não a canalização do poder de Medusa, mas o efeito sobre Perseu de sua imagem, a dela, refletida. Enquanto a reação mais natural diante daquilo que nos provoca medo é taparmos os olhos, gesto que fazemos sem que ninguém nos ensine, Perseu opta por enfrentar o medo no fundo da caverna onde este reside. Ele prefere ver. O que não implica despertar o medo, aproveitando que isso é coisa que pode adormecer. A inversão do costumeiro impulso permite uma segunda. O que ele encarou mesmo foi a imagem do medo diametralmente invertida pelo reflexo no espelho, o espelho transformando aquilo que é temível em seu oposto. Ou seja, outro incentivo para que ele continuasse se aproximando, o suficiente para observar que a concavidade do escudo deformava a imagem, acentuava seus traços monstruosos, numa distorção tão absurda que tornou o seu medo, o de todos nós, algo patético. Podemos imaginar, então, que Perseu desferiu o golpe fatal mais numa caricatura inofensiva do que numa quimera ameaçadora. Caricaturar a face da morte, exagerar seus traços em vez de ocultá-los, faz do riso que ela sustenta perpétuo e grotesco. Recordem que, além da cabeleira ofídia
e dos olhos faiscantes, das orelhas de boi e queixo peludo como de um bode, Medusa ria-se infeliz, com uma bocarra terminantemente aberta por enormes presas de javali e uma língua que mal lhe cabia. Faz desse seu riso algo de que não podemos senão rir de volta. A derrisória arte que converte Perseu no senhor do espanto não tem o poder de aniquilar a morte. No entanto, oferece alternativas de convívio. Sua cabeça recém-decepada, ele a leva, ainda funcional, ainda ativa, dentro de uma bolsa. É a castração que ele carrega, sempre mediada e sempre à mão, para dela se servir em novas batalhas. Penso, mas não posso provar, que, depois dessa experiência, Perseu passou a querer mais do que defender a mãezinha. Há muitas coisas que não se olha de frente. Abre aspas. Mirar o sol equivale a queimar os olhos. Mirar o fogo equivale a consumir-se. O homem que viu a cena primitiva, que foi a mulher e o homem, que foi o sexo do homem no sexo da mulher, Tiresias, é cego. Aquele que vê a górgona medusa sacando a língua da boca fendida por um rictus terribilis, aquele que vê o sexo feminino, o buraco da torpeza, de frente, aquele que vê o medusante cai imediatamente na petrificação, na ereção, que é a forma primeira da estatuária. Fecha aspas. Esse é um trecho extraído de um livro de Pascal Quignard. Voltando. Poderíamos prosseguir indefinidamente. Édipo viu que gozou da mãe e furou os olhos. A criança que entraria para a posteridade como o homem dos lobos fica me dizer petrificada pela cena do coitus a terno, protagonizada por seus pais, depois do que defeca. Não importa, a cena potencialmente medusante é a mesma, a falta que se encara no desejo do grande outro, a falta que as diferenças anatômicas representam e que, insuportável, se dera de uma vez ou faz suplicar por um anteparo, por algo que a desvie. O falo faz a substituição metafórica que de algum modo baliza esse deslizado desejo materno. Já não significa tanto um segredo o que ela busca fora daqui ou encontra quando se mantém por perto, mas um significante. A metáfora se estabelece pela incidência do nome do pai sobre o desejo da mãe, quando ela se reporta ao pai pelo falo que ele demonstra possuir, mais fascinante do que quer que a criança sinta ser ou ter. A propósito, fascinar tem origem em fascinos, palavra romana que traduzia o falós grego. Em Roma, o amuleto por excelência era o falo. Parece que os romanos se ocupavam demasiadamente com o olhar alheio, com o olho gordo à espreita de suas conquistas, de seus modos, de sua moda. Os objetos, as casas, as ruas, os desfiles vitoriosos, tudo era passível de se vestir com motivos fálicos para atrair o mal de olho, também este um buraco torpe, fascinando os invejosos. O resultado daquela metáfora apotropaica que o nome do pai opera, caso seja bem-sucedida, é escusar a criança de se oferecer em holocausto à falta da mãe, desiderada para também desejar. Funda a lei que funda o desejo, que se confunde com a lei. Não apaga a falta, a castração, nem a origem incestuosa. Desejo devolve-as, suportado pelo fantasma, ampliadas, ainda mais horrendas, mas menos petrificantes. É o desejo da morte do imperador e de sua adoração em outra dimensão. Desejo é resto de significante, é resto entre significantes, é o desastre. E eu encerro aí. A leitura, pelo menos. Podemos seguir a discussão. Bom dia, Matheus. Tá Oi, escutando Felipe, aí? bom dia. Tô. É, Matheus, não vou nem falar, porque assim, você escreve muito bem, eu gosto muito dos seus textos, sempre que você lê, eu acho
sensacional de estilo, de escrita, de coerência, de tudo. Eu queria que você poderia ler a última frase. Desejo é. Eu também queria, não prestei atenção direito, eu não ouvi. Desejo é resto de significante. É resto entre significantes. É o desastre. É o quê? Desastre. Resto entre significantes é o desastre. Quando, Oi, quando eu, Matheus. quando eu entrei na reunião hoje, né, aqui na nossa reunião, eu perdi um iniciozinho da sua fala, porque eu estava com uns problemas técnicos para conseguir entrar. Uhum. Mas se eu entendi bem, você estava fazendo, ligando a etimologia de desejo Uhum. a desiderium, né? A questão de estar dissociado das estrelas, né? Do sideral, né? É correto? Isso mesmo? Sim, sim. É uma resposta, né? Aceleração. Sim, Quer dizer, é uma oposição, né? Aceleração. Você pode responder siderado, mas é uma sim. oposição. Matheus. Estou pensando aqui em coisas. Ah, Litsa. oi. Oi. É interessante que quando o Felipe começou a falar, ele leu meus pensamentos, porque eu estava justamente aqui pensando no seu estilo. Eu já conhecia esse trabalho você sabe, eu sou sua fã de carteirinha. Porque realmente você escreve divinamente. E aí eu fiquei pensando aqui que se o desejo é sua interpretação, o sujeito, sem dúvida, é seu estilo, Sim. principalmente o escritor, né? O escritor é seu estilo. Sim, e a propósito aí do comentário que Felipe fez, da pergunta, né, da sideração, parará, é justamente daí que vem a palavra desiderato, né, que é do latim desideratum. Você até falou isso aí, você citou. É outra versão de Desiderium. Ah, desiderium, né? Ah, mas É, a gente usa muito isso, desiderato. mas é outra forma de dizer Desiderium, Sim, Desideratio. sim, sim. Certo, certo. Tá. Não, era isso. Eu quero dizer obrigado, viu, Matheus? Embora eu esteja afastada dos meus estudos, de tudo, por problemas de terceiros, ouvir você me retorna a Lacan e me faz ter vontade de abrir meus livrinhos aqui e voltar a ler, sabe? Pelo menos para tentar entender aquilo que a minha inteligência abstrata não conseguiu, não abstrata, não conseguiu aí chegar lá por anos de estudo, mas que fui chegando perto e depois me afastando, fui chegando e me afastando. E agora, por causa de problemas outros, eu me afastei quase que de vez, mas ouvindo você e vocês aí da escola, né, que vocês são pessoas muito inteligentes e pessoas que me ofereceram muito enquanto saber, não só da psicanálise, mas outro tipo de vivência. E hoje, com você, me deu uma luz. Vou pegar meus livrinhos e vou voltar a ler, entendeu? Até as minhas anotaçõezinhas, que eu tenho todas guardadinhas, sabe? Dos congressos que eu amo, não só pela parte social, mas também por essa sede de conhecimento intrapsíquico, né? Interpessoal.
Então, o máximo do máximo que eu amo, principalmente você que escreve muito bem. Parabéns, viu, meu filho, principalmente por isso. Vou tirar pelo menos uma horinha para voltar a ler e estudar, que só me faz bem, só me faz crescer, viu? Obrigado por você existir e obrigado por você transmitir seus conhecimentos a uma pessoa que se afastou e por uma série de coisas, tá bom? Eu que agradeço, Diva. Que bom que o desejo circula, né? Tá circulando aí. Que bom. Ok. Voltando só à etimologia, desastre também se aproxima dessa raiz, desse derium. É uma negação, né? Eu entendo como a negação do astro. É, Mas ela pega outro sentido, que é de ter nascido sob uma má estrela. é. Quer ver que me passou agora, o deixar de lado. Por que que a gente deixa de lado? Não é? O Como deixar assim? de lado. Não, não, o desejo. Não, eu vou. Ah, vou deixar de lado. Não sei se eu estou sendo é, se vocês estão me entendendo, que é uma coisa assim que a gente está com aquela vontade, digamos, vontade, entre aspas, né? Ah, vou deixar de lado. Então, é interessante. Não vou deixar de lado, que é a cultura que a gente vê hoje em dia, né? De, imaginariamente, deixar de lado, né? Esse desejo que não está de lado, está aí, não é isso? Isso, está Nunca a atravessando. gente deixa de lado, porque ele está aí. Sim. Eu penso que é porque é falta também, né? É, Desejar é faltar. é. E aí pode Falta chegar. desejo, desejo falta, deixar de lado por uma série de outras coisas que a gente vê que fala de forma daqui, digamos assim, de boca para fora, só que está aqui, não é verdade? Essa coisa do desejo, né? E a imagem não deixa É, ver isso. A imagem. mas Bah, o que eu falo é o desejo do conhecimento, no meu caso agora, que você, entendeu? Trouxe para mim nesse momento, certo? O porquê de eu ter deixado de lado, né? E agora estou com vontade e você representa esse momento. Obrigado. Eu estava aqui pensando que Lacan, né, usa o neologismo descer, não. descer, D-E-S-S-E-R, que é justamente isso, aponta para isso. Sim. Deixar de ser, né? Deixa de ser. Justamente porque o sujeito só é também através do seu desejo, ou do desejo Correto. do outro, melhor dizendo, não é nem do dele, é do outro. É onde não é Pronto. a essência está onde ele não pensa, né? A essência dele. Exatamente. Ali onde não penso é que sou. Aí, Matheus, aí não seria relacionado ao desejo, e sim ao gozo. Penso onde não sou, onde sou, não penso. Em relação, que é o que ele trabalha no seminário 14, em relação ao gozo, em relação à repressão primária, ao gozo do corpo, ao autoerotismo, essas coisas que se apresentam que são da ordem do gozo. Ele vai dizer que é da ordem do ser. E aí é onde o sujeito não pensa. E penso, penso onde não sou. Aí é da ordem do inconsciente, dos significantes, Mas do tudo está reprimido. articulado ao desejo, né?
o, o desejo é significante. O Uhum. desejo é muito significante. Lembra? O desejo é fálico, é significante. Ele está sempre... E o falo está sempre direcionando, está sempre à frente. E onde sou, não penso. Essa semana a gente estava trabalhando, eu dei até o exemplo, de Lacandá, eu não lembro exatamente aonde, se é no Seminário 14, onde ele vai dizer, onde ele explica ou fala esse onde sou, não penso. Então, ele dá o exemplo do orgasmo. Se você pensa durante um orgasmo, você interrompe o orgasmo, não tem orgasmo. É da ordem do corpo. Se você tem uma dor muito grande, todo o seu ser está ali naquela dor. Você nada mais é do sentir, da Sim, dor. não é? Não se retraduz em significantes. Sim, Você sente angústia. Você não pensa que vai sentir angústia, você sente a angústia. É nesse sentido do onde penso não sou, onde sou não penso. É nessa e o desejo é da ordem do significante, é da ordem é inconsciente, é da ordem do reprimido. Agora, Mateus, pelo menos é o que ele trabalha, né? Nos seminários, no seminário 14 ele trabalha muito isso, essa diferença, até discutindo com Descartes. Tem um longo diálogo com Descartes nesse seminário. Quando você fala que fascina, não sei se eu entendi mal, que os diagnósticos fascinam a escuta, uhum, não é isso que você diz? sim, sim, Fascina no sentido de que obstaculiza, ou que não há isso. escuta. Isso petrifica, nesse sentido. Uhum. Ah, Em sim, uma Jéssica. coisa que eu Ah, achei muito interessante, que eu nunca tinha ouvido, foi essa história do que o pênis ereto, digamos assim, seria a primeira, sei lá como é que você falou, é, estatização, sei lá, não é deixa eu isso? pegar a frase. A representação É, da estatuária. achei incrível isso. Sim, sim, sim. Me lembrou imediatamente do Homem dos Lobos. Fica petrificado, né? Ante Sim. a falta. Uhum. Fica ereto, né? Fica ereto. Quando não vê o falo do pai, ele se erige em O falo. homem dos lobos, não é? É, Tem que ficar aterrorizado, petrificado. A imagem da castração, seria isso? Seria, eu não me lembro mais isso, direito, mas o falo paterno some no corpo isso. da mãe. É, eu fiquei com uma questão, assim, Matheus. Quando você falou da sideração, né? A gente sabe, né, que assim os povos antigos, a maior parte dos povos antigos tinha as estrelas como garantias, né? Garantia de ciclo, garantia para navegação de ciclos de estações, garantia para navegação, né? Boa parte da matemática desenvolvida nos povos antigos estava associada a isso, a prever o movimento dos astros, né? Então, os astros tinham um papel muito importante, tinham essa função de garantidor de algo, né? Ali se podia ter uma ordem, ali se podia haver uma ordem, né? Está desiderado sem estrela, né? Sem astro, seria nesse sentido uma tragédia. Quando você faz
você traz a questão da sideração, né, em relação a um diagnóstico, né, ao TDAH, ao que quer que seja, a TOD, né, para mim fica clara uma analogia, né, tipo, não são mais as estrelas são essas categorias que são colocadas, né, orientando o pensamento. O que eu fico pensando é a sideração, até que ponto, por ela representar uma ordem, até que ponto ela está mais próxima do nível simbólico ou do nível imaginário, né? Essa que você falou, né? Que serve de orientação, ajuda a navegação. Aí ela é significante. A olhar estrelas é significante. Mas essa outra que fascina é mais a do mapa astral que determina que se você nasce sob aquela estrela, você vai ser assim ou assado. Uhum. É mais significado. É ser fulminado por esse astro. Sim. Porque até no mapa astral, quem acredita no mapa astral, para aquela pessoa existe um método de todo um cálculo do mapa astral, de uma matemática que está ali, porque se está, né, tem essa determinação, né? Uma coisa é uma determinação de um caráter assim mais do significante, né? De se orientar para a navegação, por exemplo. E por outro lado tem essa de se orientar para a vida, né? Na astrologia, né? E para quem acredita na astrologia, a astrologia é quase uma não, tem cálculos, tem uma coisa toda ali, tem todo um aparato, tem toda uma trabalheira de intelecto ali, de calcular as coisas, né? Porque a Lua é nisso e aquilo, influencia dessa maneira, né? E, por exemplo, para quem... Há uma polêmica, outro dia desse eu vi uma polêmica entre dois colegas de profissão, já tem um psiquiatra lá na clínica, dizendo que se o TDAH existe ou não, né? Então, assim, para quem existe, existe, porque existem evidências ali, então é claro que a astrologia funciona, a astrologia do diagnóstico, sabe? Tem toda uma lógica ali que as pessoas se pautam para defender que aquilo existe, né? É isso, fica uma zona nebulosa, né? Mesmo, mas esse lado da sideração, da fascinação de ser tomado, né? Aí sim, me parece uma, uma captura mais do imaginário mesmo. Eu tô mais falando assim no sentido de tentar ir elaborando o que você trouxe. Porque quando eu falo mapa azul, configuração zodiacal, são aquelas estrelas que formam uma figura. Hum, E essa figura pode engessar, né? Se você nasce, por mais que haja sim, cálculo e tudo mais, se você nasce sob aquela configuração, você vai ser daquele jeito. Fica siderado. Me parece que o fanático também está aí nessa palavra fanático, também vem, tá aí nesse meio etimológico, porque hum, é quem é fulminado pelo astro, é fulminado, é fanático, é engessado. hum. Petrificado, né? Isso. É. Isso, aí eu A- penso assim, não é que você negue que haja uma dificuldade ali, né? Dificuldade de atenção, qualquer coisa. Mas se você a coloca sob a estrela, a constelação do TDAH, não sai dali também, né? Não sim, serve, petrifica. Ela tem a ver essa dificuldade que aparece na criança, né? Na escola, tem a ver com o todo, né? Com a forma com que a gente vive hoje. petrifica, mata, né? A gorgona mata, né? Petrifica, mata. E aí, Cristaliza, né?
Também pode É, usar esse termo? acho que sim. Com esse sentido Por de outro lado, petrificar, acho que sim. você acha que faria sentido talvez dizer que o escudo ali de Perseu distorcido, eu não sei se caberia, perfura esse real que se der e petrifica? É tapa a falta com falta. Porque eu penso Assim, que essa na medida que ele distorce, caricaturiza, né? Ele continua sendo uma coisa horrenda, né? Mas já é mais assimilável, já é possível, né, olhar de algum modo. eu penso que sim. É, É um olhar desviado, né? Um olhar de soslaio, não é um olhar direto. hum, hum. Tem uma interface para olhar, né? Não é possível olhar a coisa em si, né? Mas, por outro lado, tem a petrificação do diagnóstico, impede de olhar a coisa até de soslaio, né? Eu acho que aí a petrificação do diagnóstico que você fala impede de olhar, não. É, se trata do olhar, impede de escutar, Sim, sim. impede de escutar, porque não, o diagnóstico está a serviço disso, porque escutar implica em não saber o que vai escutar. Esse é o grande problema, poder escutar. E poder escutar significa não saber o que vai escutar. Então, com o diagnóstico não precisa escutar. É da ordem do olhar, do imaginário. É da ordem do olhar, exato. Sendo que quando ele disse que fascina a escuta, é que obstaculiza a escuta, não permite a escuta. Isso que foi isso. Uhum. Ele disse que sim, não, Matheus? Quando Sim, ele sim, perguntou. sim. O problema está em todos esses diagnósticos, essas coisas todas que circulam por aí, estão a serviço de não escutar. Escutar incomoda, angustia, porque não se sabe o que se vai escutar. Então, se já tem um conhecimento prévio, então é mais cômodo, é mais confortável. Uhum. É como o mapa astral. O mapa astral é cheio de cálculo? Pode ser cheio de cálculo, de não sei o quê, mas o mapa astral é um guia, uma orientação. Seguir o que o mapa astral está lhe dizendo, assim como você ouve discursos cotidianamente do que Deus tem, o que Deus tem para dar, né? Uhum. Eu me entrego a Deus porque Ele sabe o que eu preciso, Deus sabe como devo, o que devo fazer. Então, eu estou sempre nas mãos de Deus. É uma coisa. Eu sou assim porque sou aquariano, sou pisciano, sou não sei o que lá. Sou assim porque sou assim. Acabam sendo formas retóricas de não, não se deparar com a falta. Escutar implica falta, porque se eu escuto alguém,
eu escuto porque eu não sei o que esse alguém vai dizer. Se eu previamente imagino, sei, suponho o que a pessoa vai dizer, eu já obstaculizei a escuta. É, são duas relações com a estrela, né? Uma relação da estrela enquanto... Uma coisa que você falou uma vez, Isabel, né? A questão é como se lê a Bíblia, né? Se a pessoa lê aquilo tomando como uma verdade, ou se lê como mais um texto, né? Que ela pode ler, interpretar, questionar, né? Criticar. Se a estrela é tomada como uma determinação, algo que determina, fascina, sidera, deixa a pessoa siderada, ou se é tomado como, não, um ponto de referência, que pode ser um guia se eu quiser navegar de um lugar para o outro, né? Como um instrumento para algo e não como Sim. algo em si, né? Você sabe para onde está indo, mas não sabe o que vai encontrar. Sim, sim. Sabe para onde está indo, sabe que tem uma referência para ir naquilo, mas você não sabe o que vai encontrar lá. É, é. Não tem garantia, né? O estar siderado, no caso, seria tamponar essa falta de garantia, né? Há uma garantia. O diagnóstico é uma garantia. Não é uma garantia onde já o tema é o desejo, onde o desejo não entra, porque, como o Mateus falou, o desejo é falta. É, é, E quando a gente fala, você está falando do desejo, não é ter vontade de. Sim. O desejo é inconsciente. o desejo por si só, ele é a falta de garantia, né? Tanto que esse é um dos grandes dilemas em relação ao desejo, né? Ir atrás do que se deseja significa poder falhar. Né? Não há garantia de nada, né? Em relação ao desejo, né? Lacan, no Então, seminário 5, ele repete muito até isso. Ele diz que o desejo é cornudo. Lembrei disso agora. Hein? Eu estava lembrando disso agora. É E você o encontra desejo. já não é aquilo. Isso. É sempre desejo de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa. Por isso, como o Matheus falou, ele está aí como resto, se apresenta como resto de quê? Do que está sempre metonimicamente seguindo aí. E essa definição que ele dá é muito interessante. É cornudo, é sempre desejo de outra coisa. Se chega lá, já é outra coisa que se quer. uma associação que ocorreu agora, sabe? Eu achei muito legal isso que você falou, Matheus, do desejo, né? É desiderium, né? Tipo, sem estrela, sem garantias, né? É, quando eu gosto de, às vezes, me aventurar a ler um pouco sobre astronomia e tal. E em alguma leitura aí, eu estava vendo que quando propuseram que existia um buraco negro, isso é uma coisa absolutamente rejeitada, porque seria um desaforo, uma coisa absurda, né? E, de fato, o buraco negro é algo em que ninguém sabe como a física funciona, se a física... Não há garantia nenhuma, ninguém sabe o que está para além do horizonte de evento, né, de um buraco negro. É um mistério total. É uma impossibilidade do saber e do conhecimento. E uma vez eu fui no planetário em São Paulo e eu estava no... Por sinal, não recomendo, porque assim é ruim. Mas tinha uma projeção assim do espaço e tal, não sei o quê. Teve uma hora que a tela escureceu e disse: agora vamos ver uma das
coisas mais fascinantes, né, do cosmos, etc e tal. E tinha um menino que devia ter uns 5 anos, assim, do meu lado. Aí ele, buraco negro não, papai. Buraco negro não, papai. O menino entrou em crise, achando que ia mostrar um buraco negro, né? Buraco negro, para ele, com certeza, era uma coisa, assim, terrível, né? Castradora, mas eu fiquei pensando nisso, o buraco negro como a anti-estrela, né? Nesse sentido, a fronteira em que ali você não tem garantia, você não sabe o que é. Né? Se tem hipótese de como isso se forma, mas é um encontro é um encontro total da ignorância. Né? É o Desiderium, e que ao mesmo tempo fascina, e com pessoas que dedicam a vida inteira a tentar decifrar isso, né? Você falando me lembrou uma coisa. Nesse mesmo lugar onde eu escutei a releitura de Medusa, é, falavam de uma resposta de Humberto Eco numa entrevista, né? Ele dizia que na impossibilidade de construir uma teoria que diga tudo, a gente conta histórias. E ele se referia a uma teoria que dissesse a comédia ou o humor. Havia várias, mas ele não se contentava com nenhuma daquelas, nenhuma dizia tudo. Porque não é possível também, né? Mas diante dessa impossibilidade dele também, né? Porque ele não criou uma teoria, ele escreveu O Nome da Rosa, em resposta a essa impossibilidade. E é o que a gente faz, né? Diante da falta, a gente se petrifica, ou a gente conta histórias, a gente se diz homem ou mulher, ou, enfim, a gente se diz trans, ou qualquer coisa. A gente vai contando histórias para dar conta disso que não é tudo, não é todo. Ou se identifica é, como esse real da falta que não pode, ou tenta nomeá-la. Aí, Sim. que é o que nos impulsiona. Agora, Matheus, isso que você falou de Humberto Eco, Salve, salve, amigos! tem uma coisa que eu acho interessante, assim, que ocorreu agora, que existem histórias que têm abertura para que histórias continuem sendo contadas a partir dela, e me parece, né, talvez existam histórias que têm por função serem uma história total, que a partir dela está tudo encerrado e tudo que tem para ser dito está ali, e não, se você falar qualquer coisa que está fora dessa história, acabou, que petrificam, né? Histórias que petrificam. Por exemplo, o Nome da Rosa, né? Fala da Idade Média. Ali, um período, uma situação em que qualquer história que fosse contada que fugisse daquela história total ali E, de tudo da Bíblia, daquela história total da Bíblia, era a morte, era a petrificação e a morte. Então, você olhar para um livro que não fosse a Bíblia, ou que não fosse um livro cristão, era a morte. Era olhar para a Gorgona e morrer. Né? Então, é uma história que não permitia a renovação da história, que outras histórias fossem contadas. Existe muito hoje em dia isso. Hoje em dia a gente vê muito isso aqui. Sim, eu acho que talvez sempre, né, existiu isso, e talvez sempre exista. Eu e acho quem que tinha acesso ao livro proibido morria, né? é, é. Mas quem se derava mesmo era a Bíblia. Ou essa leitura, como você falou, né? Há leituras.
Mas se você petrificar numa, fica siderado. Se você, né, não permite outras histórias, como você está dizendo. É, Esse livro proibido desideraria. Por isso histórias, ele era ameaçador. histórias que se deram, histórias que desideram. A interpretação que davam a Bíblia era única e siderava. O livro sobre que era um livro de Aristóteles, não é sobre o humor, Acho uma que era. cópia, né? Uma cópia que restava desse livro perdido. No entanto, não era destruído também. Ele tinha o poder de desiderar. Era ameaçador para a leitura do livro, mas não era destruído também. A punição pela a punição pela curiosidade, pela busca do saber é a morte, né? Tipo Éden, né? Tem ali aquela coisa, mas você não pode comer aquela fruta ali. Mas eu não vou tirar ela dali. Eu vou deixar ela ali. Porque se você comer, né? Havia, como há hoje, um saber, entre aspas, constituído, e o livro proibido era e é o livro que não se encaixa aí, não é isso? É. Esse discurso se tenta um discurso único, hoje em dia a serviço, a serviço do Fale capital, um pouquinho mais alto, Isabel. é a serviço do capital e quem não vai nessa linha está no livro proibido, digamos assim, não é isso? É. Então, assim, com novas formas, continua a mesma coisa. Antes era Deus, né? Deus que regia tudo, que sabia tudo, que vocês veem que Descartes vem e faz uma revolução no modo de pensar várias coisas, mas a garantia última de todas as coisas era Deus. Isso vai se modificando a partir daí, com a filosofia, com Kant também, quando tira de Deus essa hegemonia e coloca a discussão sobre o homem. Mas, de alguma forma, continua do mesmo jeito. A história do saber, do saber. Se tem que transitar em um saber constituído e não se arriscar a buscar, a procurar, a indagar, a mostrar sua ignorância em relação. Uhum. É o discurso imaginário, não é? Isso. Tem uma matéria de um canal de reportagem alemão, né? Tem aqui no Brasil também, que no YouTube eu assisto de vez em quando, que é Dottweiler, eu acho que chama assim. E tem uma matéria bem interessante, assim, vale a pena assistir, que é falando sobre a história da queima de livros. E tem um museu da queima de livros na Alemanha. Eu não sei se é em Berlim, mas existe esse museu da queima de livros. E esse museu, ele está vinculado à universidade, e ele traz uma pesquisa e tem um esforço por tornar pública essa pesquisa sobre a queima de livros. E ele fala, por exemplo, da queima de livros no regime nazista, que não foi uma queima que começou por uma direção, por um direcionamento do governo nazista. Surpreendentemente, e isso é uma coisa que eles falam, isso não pode ser apagado da história alemã, isso começou nas universidades. A ideia de queimar livros surgiu nas universidades naquele período. E os estudantes, grupos de estudantes, foram principalmente quem propagou, né, essa ideia e quem militou por essa ideia. E eles têm toda uma série de documentações, né, de reuniões estudantis e tal, falando sobre isso, defendendo isso, né? Então,
tinham os livros da história que poderia ser contada e os livros das histórias que não podiam ser contadas, né? E, e assim, né, vamos queimar o que desidera, né? Só pode ficar naquela mesma coisa, assim. Acho que talvez o mais nocivo de tudo seja ou a questão seja lutar para que a gente possa ter, que o espaço de fala possa existir, né? Que o espaço de expressão, de manifestação para fora da sideração ali possa permanecer, né? E talvez essa seja uma luta eterna, né? Tanto numa sociedade, mas talvez no contexto de uma análise, não uma luta, mas um cuidado, né? Que o discurso vem um discurso que já está petrificado, né? Vem uma fala que já está petrificada e rompe, né? Coisas que decideram assim, opa, essa palavra aqui deciderou, né? Saiu Sim. do que já estava ali organizado, né? Acho que enquanto existirem espaços para desideração, né, nas histórias, enquanto existirem histórias que permitam espaço para desideração, talvez a, o sujeito sobreviva, não seja petrificado e morto, né? Nem livros queimados, né? Outras histórias não sejam queimadas. E estamos cada vez mais dominados, né, pela imagem. Na fascinação. É, isso. Que tempos, viu? Que tempos. Já dizia minha avó, misericórdia. Ai, quando a gente. Às vezes eu faço de uma tragédia uma comédia, viu? Para poder sobreviver. São tempos muito complexos, né? Porque é um tempo muito complexo que a gente vive, porque ao mesmo Pois é. tempo que tem esse predomínio da imagem, nunca foi tão fácil Sim. acessar acessar o simbólico, mas ao mesmo tempo é extremamente difícil, Foi fácil acessar o né? simbólico como? No sentido da, da viabilidade em termos de material, situações em que é possível se criar discussões, se construir, se questionar, articular, buscar entendimento das coisas. Acho que nunca existiu tanto recurso que permita isso, né? A internet, os conteúdos que a gente tem seriam uma possibilidade tremenda, né, de impulsionamento do campo simbólico, mas ao mesmo tempo é usado predominantemente em outro aspecto. Então é um tempo complexo porque tem uma ferramenta que pode ser usada para N coisas, pode ser usada para construir coisas assim magníficas, né, para impulsionar a busca por conhecimento, expor o não saber, permitir que isso seja buscado, mas ao mesmo Mas para tempo ela pode destruir ser usada também. com exato, é. Não, não, Tá? poderia, né? Poderia, Poderia, porque na poderia, realidade é poderia. extremamente limitada, É. é regulado, é censurado, e aí entra outra questão interessante. A busca de conhecimento também fica em aberto, porque a internet não sabe tudo. É. A internet não é o dicionário dos dicionários, né? É. Se buscava que É. tivesse... não há essa completude em lugar nenhum. E hoje em dia se pretende que a IA seja as inteligências artificiais generativas, os GPTs da vida, sejam esse oráculo, Sim, esse sabe tudo.
né? É sinistro, porque para que É ela sinistro. saiba coisas, Isso, tem que alguém colocar lá. Um humano tem que colocar essas coisas lá. isso, Ela não tira do nada, né? É isso. sinistro. É a busca do ser humano sempre em encontrar a completude em algum lugar. A É queimar desolação, livros isso aí. é exatamente, A busca. a desolação ante a falta, a incompletude, faz com que traça essas certezas, né? A IA agora é o Deus do momento. Acho que foi ontem que eu vi que a pedofilia está assim, num progresso imenso na IA, porque estão forjando fotografias e etc. a serviço da pedofilia para disseminar por aí. Então, assim, no final das contas, não tem escapatória. O ser humano, essa é a angústia e a problemática maior do ser humano, se defrontar ante a falta, a própria, e busca essas coisas todas. Eu não acho que haja mais facilidade de conhecimento, não. Como o Litz aí falou com a queima dos livros, eu acho que há mais dificuldade hoje em dia. Eu acho que o ser humano está... o simbólico está mais pobre, é uma pobreza simbólica imensa. Se reflete aí, a gente vê de todo jeito. Eu não acho que esteja, não. Eu vi que as escolas da Finlândia proibiram o computador em Livro, sala de aula. sim. Volta-se. Não, não é o computador em sala de aula, desculpe. Livro virtual, O né? O e-book. livro digital vai se voltar a livro impresso. Sim. Lisa falou da queima de livros, me lembrei disso também. Vai se voltar ao livro impresso. Porque sabe os prejuízos intelectuais que isso está causando nas novas gerações. Tá. Eu acredito que estão robotizando a humanidade. Eu acho. Gente, eu vou dar um beijo em vocês todos. Adorei ver Felipe. Felipe, Ô, Diva, a gente já fez também. falei com meu amigo Matheus, não deixa de ser um pouco de meu guru como ser humano. Isabel, Litsa, um beijo grande Beijo. para vocês todos. Beijo. Sempre fica Beijo, Diva. mandando. De agora por Obrigado. diante, eu vou me programar para assistir. Quero voltar para o que é bom. Eu estava muitas coisas para resolver, mas agora eu acho que eu vou voltar para o que eu gosto, principalmente, do saber psicanalítico. Tá? Bom dia, querido. Bom Beijo, dia. Diva. Bom Bom dia. dia. Tá. E nós, mais algum comentário a fazer? De algum modo, Matheus, assim, não sei se você compartilha desse pensamento, talvez. Sempre existam, na humanidade, talvez sempre existiram e sempre existirão estrelas para siderar, né? E sempre existirão pessoas que estejam dispostas ao desidério, né? De algum modo. E eu acho que assim, zelar por espaços de desidério é um, é um trabalho que precisa ser constante, ser mantido, né? Ser perpetuado. Acho que é o que fazemos aqui, né? É, é. Uhum. Acho que seja difícil, né? Como você falou, que hoje é muito mais intensa essa influência.
Siderante. E que não é uma questão de pessoas, eu acho que é a leitura que se faz de ser humano, né? Que é Uhum. a leitura que faz a psicanálise. A psicanálise não é uma visão de mundo, Sim, simplesmente uma teoria que tem uma determinada leitura de ser humano e onde a predominância, o eixo da coisa é a falta. Um fato de estrutura, de constituição do sujeito. Eu queria agradecer por me ouvirem. é, eu acho que todo mundo quer agradecer pelo seu texto também, e pelo seu trabalho, né? Porque de alguma forma provoca e faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar sobre essas coisas, né? Traz um Isso, desidério. sim. É, O prazer de lhe ouvir é nosso. é, Obrigado, Matheus. e essa semana eu tava siderado com esse trabalho. Eu nem fui Considerado pro, o quê? com esse tema, com esse trabalho, com escrever, eu tava siderado. Mas nesse sentido ruim, eu tava paralisado, bloqueado mesmo, não Considerado com sabia. desejo. É, Sim, por que que eu escolhi essa frase para começar o trabalho? Eu já não sabia mais o que eu queria dizer. Aí eu Mas tava, ele diz essa frase no seminário. eu não Tanto que achei. tem uma confusão se sempre teve, se é o desejo e sua interpretação, ou se é o desejo É, é sua interpretação. aham, você poderia trocar o desejo por desiderium. O desiderium é sua interpretação. sim, até etimológico, né? Sim, Não sei porque penso que ele quis enfatizar a questão significante. O sim, inconsciente é estruturado, como ele volta a afirmar no Seminário 11, como uma linguagem. Sim. E você falando que você... Na terça-feira, por exemplo, eu li o texto de uma analista em que ela trabalha o sonho da injeção de Irma. Uhum. Mas este sonho, na realidade, ela interpreta... É porque o trabalho dela seria uma síntese. E Lacan dedica 2 aulas do seminário a esse sonho. E ela faz uma síntese, então seria mais fácil ler através dela. Mas é Lacan. Quem situa esse sonho? Não só ao cumprimento do desejo, do sonho, como Freud interpreta, mas ao desejo de Freud na vida, no momento, Freud em relação à descoberta da cocaína, Uhum. na busca de aceitação, ao desejo de Freud. E ao desejo de Freud, ao desejo como analista, o desejo o conceito desejo do analista que ela tanto usa na fase do seminário 10, 9, 10, por aí. E, nesse sentido, Lacan marca que a interpretação que Freud dá ao sonho, quer dizer, a escolha que o analista faz de como operar com o que escuta, o trabalho com o significante, com a fórmula da trimetilamina, por exemplo, marca o desejo do analista, demonstra, inclusive. Lacan vai por aí. Aí, se eu estou falando de desejo, eu estou me lembrando. Não digo por acaso trabalhamos desejo sim. e o desejo, onde está o desejo?
Uhum. Uhum. Escrever sobre o desejo não é tão fácil. Gente, eu quero agradecer pelo diálogo de hoje. Eu vou desligando aqui para ir seguindo com os afazeres da vida. Obrigado mais uma vez, Matheus. Obrigado a todo mundo. Gostaria de agradecer pela presença, pela discussão. Esse é o último do ano, último diálogo psicanalítico do ano. A gente encerra aqui, e convida para o próximo ano. Deseja boas festas a todo mundo. E relançaremos no próximo ano. Pronto. Boas festas também aí a todos. Eu estou indo. Para você também. Obrigado, Litsa. Tchau. Tchau.